Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem fala com vocês aqui é o Alexandre e hoje eu trago para vocês uma lista de melhores tablets custo-benefício para você estar comprando agora em 2024 e tendo ótimos tablets para o uso convencional do dia a dia, seja jogar alguns games, estudar, trabalhar, fazer as anotações da faculdade, ler PDFs, enfim, são as melhores opções que vale a pena você estar considerando para comprar. E inclusive, galera, tem um tablet que eu vou deixar no final da lista porque ele é sensacional. Ele custa menos de R$300 e ele consegue entregar uma ótima configuração, mas esse daí é pra galera que vai acompanhar o vídeo por completo. E também a gente já vai partir aí pro que interessa, então vamos lá. E antes de ir para a primeira lista, uma pergunta rápida que eu gostaria de saber: até quanto você está disposto a pagar em um tablet atualmente e se você realmente estaria disposto a comprar, né? Creio que pelo pessoal que está vendo a lista, a maioria estaria disposta, mas a ideia é saber os valores mesmo para ter uma ideia de quanto que a galera tá podendo pagar num tablet atualmente, né? Então agora realmente vamos lá para a primeira opção. E a primeira opção da lista que pode valer bastante a pena você estar comprando é o Galaxy Tab A7 Lite. Ele é um tablet da Samsung que atualmente é um dos mais comprados no espectro de até uns R$1.000, porque é um tablet que entrega configurações generosas. Começando então pela questão da memória RAM, que dele é a partir de 3 GB, e também tem versões de 4 GB. E na parte de armazenamento tem 32 ou 64 GB de memória. A versão de 32 GB e 3 de RAM gira em torno dos 700, 600 e pouquinhos reais na promoção, mas a média é a faixa dos 700. E a versão de 64 GB costuma chegar no valor de até uns R$900 em média. E a minha recomendação é principalmente se você conseguir pegar essa versão de 64 GB, não só pela memória, mas principalmente por causa da memória RAM, que esses 1 GB a mais pode fazer bastante diferença no dia a dia, fazendo a experiência de um tablet que talvez vai travar para uma experiência mais fluida, já que 4 GB de RAM hoje para o Android é o mínimo recomendado. Ele tem uma tela boa de 7 polegadas, como o nome já dá uma ideia para sugerir, e também você consegue estar utilizando ele aí para ler PDFs, fazer anotações, e é um bom tablet para esta finalidade. O processador ele conta com um Helio P22, que é um processadorzinho bem básico, bem de entrada. Ele não é um processador visado para quem quer jogar, mas você consegue estar rodando alguns games também. E você não vai ter uma experiência totalmente fluida em todos os aplicativos, principalmente se você gosta de fazer multitarefas e ter vários aplicativos abertos. Então até para o uso básico ele pode engasgar, se caso você utilizar e ficar trocando entre aplicativos ou não tiver o costume de usar um aplicativo e fechar antes de abrir o outro, porque os 3 GB de RAM principalmente vão fazer diferença, tá? Então o processador não é tão potente e a memória RAM, se você pegar a versão de 3 GB, vai comprometer um pouquinho mais a experiência. Mas essa é a primeira recomendação da lista, um tablet bem legal para você consumir os seus conteúdos. Indo para a próxima opção, pessoal, para você que quer um tablet com um pouquinho mais de potência se comparado a esse da Samsung, é o Lenovo Tab M9. Ele é uma alternativa um pouquinho mais potente, já que ele conta com um G80, que é capaz de rodar aí games um pouquinho mais pesados, um pouquinho mais intensos, e o processamento dele para aplicações básicas também vai ser bem melhor, e você vai conseguir fazer ainda mais coisas com esse tablet. Ele tem versões aí de 4 GB e 64, então você já vai encontrar ele aí com o essencial para o dia a dia. E, como o nome já fala, ele é um tablet de 9 polegadas, então é até um pouquinho mais para você poder utilizar, ter uma tela maior, e isso eventualmente vai fazer com que você tenha um campo maior para você poder consumir mídia, para você poder utilizar para as suas tarefas diárias. Então por isso que é um tablet muito legal. Outra coisa interessante é a sua bateria de 5.100 mAh, que vai te garantir aí até um dia inteiro de uso, dependendo da sua finalidade. Com certeza vai ser o suficiente para você levar para a faculdade ou para levar para o trabalho e conseguir chegar no final do dia com ele. Outra coisa legal que se destaca nesse tablet é a sua tela, que é uma tela IPS LCD, então você vai poder virar a tela assim, ó, quando você for consumir mídia, e não vai distorcer a qualidade da imagem, então você vai conseguir ter uma qualidade melhor de tela. A única desvantagem é que ela é uma tela HD, similar ao A7 Lite, o que significa que você vai ter uma tela muito maior, porém ao mesmo tempo você não vai ter tanta nitidez a mais. Isso porque o que conta nesse caso é a resolução, que é apenas HD. Mas mesmo assim é uma tela muito legal e com certeza você vai até ter preferências de utilizar uma tela grande, se essa for uma opção para você considerar neste caso. Então esse seria o Lenovo Tab M9. O próximo tablet da lista, que é a opção que eu recomendaria você salvar um dinheirinho a mais para você comprar,
em relação ao Tab A7 Lite, que é o Tab A8, que é uma versão mais atualizada, é melhor, tem um processamento muito melhor inclusive, e todo o conjunto é bom e é superior aos modelos anteriores. Começando então pelo tamanho desse tablet, que é um tablet de 10 polegadas e meia, então ele é bem grandão, realmente se você quer tamanho de tela, o A8 vai ser uma das opções, talvez até mesmo a opção mais barata de tablet que você vai ter uma tela enorme. Outra coisa legal é que ele já tem uma tela Full HD, porém ele faz um sacrifício, e o sacrifício seria no tipo de tela, que agora passa a ser TFT novamente. Então você vai ter uma leve distorção de cores aí quando você ver a tela mais angulada, tá bom? Então faz esse sacrifício, porém aumenta a resolução e a densidade de pixels fica ainda melhor. Ele usa um processador Unisoc, que é um processador básico, não é muito compatível com todas as coisas que você for fazer, mas ele já traz um nível de processamento também muito bom e você vai conseguir rodar games, você vai conseguir utilizar as tarefas aí diariamente sem problema, porque ele é um tablet já um pouquinho melhor, mais capaz do que os outros modelos. Então com certeza é uma boa alternativa para você que quer trabalhar e estudar também. Outro ponto que se destaca se você prioriza a bateria é o fato de que ele tem 7.040 mAh de bateria, o que significa que você vai também ter esse uso diário sem problema nenhum, você vai conseguir chegar até o final do dia, você vai até exceder o uso do que os outros tablets, isso por causa da sua tela bem grandona, que também pelo tamanho permite comportar uma bateria melhor, então você vai ter ainda mais autonomia com esse carinha aqui, então por isso que vale a pena. Outro ponto muito legal é que ele tem um Samsung DeX, então se você quer ter um híbrido entre tablet e notebook, mas não está afim de ter um notebook, o DeX vem para fazer isso e salvar um pouco. Você pluga ele numa tela, num computador, numa televisão, ou até mesmo aí você conecta wireless e você já vai estar simulando aí como se fosse um desktop, como se fosse um notebook. Então você vai conseguir fazer até mesmo esse tipo de uso com o Samsung DeX. Então isso é muito legal e com certeza vale muito a pena. Partindo agora para o penúltimo tablet da lista, agora uma opção mais baratinha mesmo, na faixa dos 400 a 500 reais, a recomendação que eu tenho para vocês é o Multilaser M8. Ele é um tablet de 8 polegadas, bem básico, até pela faixa de preço que ele se encaixa, mas ele entrega algumas especificações que são interessantes dentro do preço que ele está estimado. Ele conta com uma memória RAM de 2 GB e uma memória ROM, uma memória interna de 32 GB. Então ele é bem básico, ele vai travar, isso você pode ter certeza, mas por 500, 400 reais, que é a média que ele está custando, assim, eu recomendaria você salvar pelo menos para o A7 Lite, mas se você não tiver mais que 500 reais for o seu limite, aí ele vai ser uma das poucas opções que você encontra, tá? Principalmente pelo seu tamanho de tela, que é muito legal até, 8 polegadas de tela, é até um pouco acima do que essa faixa de preço costuma oferecer, que são tablets de 7 polegadas, tá? Mas não se engane só pelo tamanho da tela, ele não é tão bom assim. Na verdade, ele é uma opção que só tá aqui na lista para quem quer algo muito custo-benefício, mas eu garanto que a última opção, se duvidar, é até melhor e eu posso provar para vocês. Outro ponto é a sua tela, que agora cai ainda mais a qualidade, é uma tela HD ainda, porém ele é uma tela TN, então se você virar aqui, um pouquinho que você virar já vai distorcer tudo a qualidade de imagem. Então, essa é a desvantagem, é um tablet de 400 a 500 reais, mas que isso já não compensa você comprar, e ele só está nessa lista para quem tem esse orçamento limitado. Uma das coisas que salva esse tablet é que ele usa o Android Go, que é uma versão do Android ainda mais leve, ainda mais simplificada, então esses 2 GB de RAM não vão ser tão pesados assim, não vão interferir totalmente a experiência, porque o Android Go ele é bem mais leve mesmo, tá? Tanto é que o Android Go é comum ser utilizado em celulares com 1 GB de RAM, porque ele é feito para ser muito levinho mesmo, tá? É como se fosse um Linux aí, versão mobile, que você consegue utilizar em dispositivos muito fracos. Não vai te isentar dos lags e dos travamentos, mas vai ser uma experiência menos frustrante. Então, o Multilaser M8 é uma alternativa interessante para o uso ainda mais básico mesmo, tá? Ler PDFs, ver uns vídeos, dá para uma criança utilizar, esse tipo de coisa bem leve mesmo, sem muita exigência, tá bom? E agora, galera, partindo pro último tablet da lista, que inclusive é até melhor do que alguns anteriores que eu falei pra vocês, e o preço dele é surpreendente, cara, ele custa em média 250 até 300 reais, isso já incluindo os impostos, tá? Porque ele vem do AliExpress, é um tablet importado, porém ele só paga a taxa de 17%, porque ele fica dentro desse valor de 50 dólares. E esse tablet que eu trago aqui pra vocês é o Priton Tab A8. Ele é uma alternativa que até surpreende pelas especificações,
eu vou falar aqui para vocês agora. Começando então pela sua tela, que é uma tela de 8 polegadas HD IPS. Pois é, a vantagem da tela é o fato dela ser IPS, ou seja, tem uma qualidade melhor do que as TFTs e ao mesmo tempo não distorce a cor se você ver em determinados ângulos. Então por isso que é uma tela bem legal, é bem surpreendente até pela faixa de preço. Vai lembrar que a gente tá falando de um tablet de menos de 300 reais, tá? Então realmente vale muito a pena, mas não acaba por isso aí não, ele ainda continua surpreendendo, continuando agora com a memória ROM dele, que é de 64 GB de armazenamento e você pode expandir até 1 TB com cartão de memória, então memória nesse tablet não vai ser problema. Outro ponto muito legal é que ele já conta com 4 GB de memória RAM, o que significa que você vai ter aquela experiência melhor e mais fluida do Android sem se preocupar muito. Outro ponto interessante desse tablet, que não é o seu maior destaque em relação aos outros da lista, mas que já é muito bom, é o fato de que ele tem uma bateria de 5.000 mAh e vai permitir você fazer as suas tarefas do dia a dia tranquilamente e chegar até o final do dia com bateria sobrando, ou pelo menos conseguir utilizar aí para o uso essencial do dia a dia. Ler PDFs, você vai conseguir rodar alguns games e também utilizar os aplicativos básicos. Ele conta com um processador que esse é um processador de fora, não é comum de se ver aqui, tanto é que eu nem conhecia antes de ver a review desse tablet, que é um processador Allwinner. Pois é, não é Snapdragon, MediaTek, nada disso, chama Allwinner. E é um processador que pela performance dele é equivalente a um Galaxy A70, ele faz em média 350 mil no AnTuTu, o que é equivalente à performance de celulares que custam mais de R$1.000 de alguns anos atrás, né, de cerca de 2 a 3 anos atrás. Então, para vocês terem uma ideia, é um bom processamento para esse tablet aqui, e ele com certeza vai te entregar aí uma experiência legal para o dia a dia, para você não ter problema, principalmente graças aos 4 GB de memória RAM, que em conjunto vão trazer uma experiência mais fluida. E para vocês terem uma ideia, pessoal, esse tablet aqui ele é tão custo-benefício, mas tão custo-benefício, que desde que ele foi lançado, ele simplesmente acabou com a internet aí de tablets baratos, porque todo mundo tá comprando ele. E não é eu que tô falando não, você pode dar uma olhada nos vídeos, nas reviews, você pode olhar na internet, tá todo mundo comprando esse tablet porque ele custa R$300 e é uma excelente alternativa. Ele é muito custo-benefício mesmo, atrelado ao fato que você paga 17% de imposto, graças a ele ser menos que $50, você não sai no prejuízo com esse tablet aqui. Mas mesmo assim é um tablet muito bom e vale muito a pena. E até pelo preço, se eventualmente ele estragar, você pode simplesmente comprar ele aí de novo, que é muito baratinho, realmente vale muito a pena. E é isso que eu trago aqui para vocês. O link, inclusive, vai estar no comentário fixado, tá? Dos tablets que eu conseguir pôr, tá bom? Mas então, pessoal, no geral, foi esse o vídeo, essas recomendações. Comente aí de qual que você gostou e qual que você tá de olho para comprar, que eu gostaria de saber. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abração e até a próxima. Fui!